Então, gente, desculpa, né, por ter saído aqui pra fazer. A gente tem que dar, né, atenção para as pessoas, né? Com fé a gente chega lá. Deixa eu ver o que aconteceu, peraí. Vinícius! Vinícius, vê lá se minha mãe esqueceu alguma coisa? Vinícius! Ô! Cadê o Vinícius? Deixa eu colocar a música pra nós aqui. Uma musiquinha de fundo. Eu não sei, tem que perguntar pra ela, não sei não. Procura aí no quarto. Procura aí no quarto, vê. Então, gente, vamos lá. Desculpa mesmo ter atrasado aí vocês. 3 de abril de 1915, continuando. A divina vontade é como sol, céu e sol da alma. Então ele tá aqui, né, falando que ele tem que vir de vez em quando para descansar nela, né, para se fazer aliviar, para desabafar. De outra maneira, o mundo ele faria desabafar, devorar pelo fogo, né? Então é muito sério. A gente não entende essa visão, né, do livro do céu, quando Jesus fala essa realidade dos castigos, a gente não entende. Para a gente é um pouco difícil de entender como que Deus ressuscitado, principalmente, né, a gente imaginando que ele está na glória, ressuscitado, a gente vai ouvir o padre falando que Jesus está ressuscitado no céu e que nós estamos também, tal, que é tudo felicidade, que é tudo paz, que é tudo amor, que é tudo vida, que é tudo de bom, né? A gente vai e volta aqui pro livro do céu e vê que é totalmente diferente, né? A gente vê totalmente diferente, tudo tá diferente. E aí? Aqui no livro do céu fala outra ideia. Aqui eu vou fazer a escola da divina vontade no dia da ressurreição de Jesus e a mensagem que Jesus quer falar é uma mensagem de castigos, mensagens, né, de dor, de sofrimento que Jesus está sofrendo. Então, é complexo. É complexo, mas essa é a realidade. Essa é a verdade. Essa é a verdade. A verdade verdadeira da divina vontade é esse sentimento. Não é à toa que eu estava falando que eu fui para a igreja e Jesus me fez sentir, a divina vontade me fez sentir, né, que as pessoas não acreditam nela. Não acreditam verdadeiramente na luz de Deus. Não acreditam. Porque todo mundo usando máscara. No momento que já tomaram vacina. No momento em que a pandemia diminuiu. Mas só que... O que o padre falou? Ele falou assim. Olha só o que o padre falou. Ele falou assim. A gente vai continuar usando máscara. Por causa que nós temos que ser prudentes. Porque se a gente continuar usando máscara aqui na igreja, na hora que voltar as doenças, se voltar a doença, por acaso, eles não vão poder falar que foi nós que foi na igreja, porque eles vão culpar alguém. A polícia, o governo vai querer culpar e procurar culpados. E aí eles vão culpar, não é o carnaval, não é o povo do carnaval que eles vão culpar. Primeiro quem vai culpar vai ser o povo da igreja, vai ser a culpa da igreja. O padre falou assim. E aí o padre falando assim, né, o povo pensa, nossa, é prudência, vamos então, né, então todo mundo continuar usando máscara. Aqui na igreja vamos continuar, né, usando máscara. E aí Jesus no meu coração falou para mim, obediência, né, é uma coisa, né, falta de esperança, de fé e uma prudência por medo e por mundo e medo do mundo é outra. Então eu não participo disso. Então eu não participo dessa visão.
Então eu parei de usar máscara a partir do momento em que o governo disse para não precisava usar mais. Aí o padre deixou livre. E eu vou tranquilo, eu não tenho vergonha de ficar no meio de um monte de gente com máscara. Eu não tenho problema com isso. Meu marido também tá indo sem máscara, né? E tem algumas pessoas como nós também pensam como nós, não vai com máscara. Então a gente fica em paz, entendeu? E a gente respeita a visão que o padre desenvolveu ali, né? E que o bispo falou, não sei se foi o bispo, se foi o padre, porque cada padre pensa de um jeito, às vezes nem é o que o bispo pensa. Então, é isso que a gente tem que saber. Então, coisa baseada no humano, coisa baseada no mimimi, né? Que isso é mimimi, é vontade humana. Claramente, é um pensamento humano que não tem nenhuma ligação, assim, real, né? De uma circunstância real. É uma coisa que está sendo movida por um pensamento de medo, de você. E por mais que você ache que é interessante essa prudência, que tem lógica essa prudência, mas isso é uma comunhão com o medo. E isso não é vontade de Deus. Então a divina vontade, ela olha para essa situação e ela chora. A falta de fé. A falta de confiança. A falta de se colocar à disposição, né, da verdade, da vida e da liberdade. E aí a gente mesmo está se trancando. Né, nós mesmos estamos nos trancando, né, nos escondendo, né, nos privando, né, mais do que precisa ser privado, para a gente poder não ser apontado, para poder existir, para a gente poder existir. Então, esse tipo de cultura, esse tipo de visão que é desenvolvido, é a visão de quem não crê na ressurreição, mas sim de quem crê na visão do Antigo Testamento. Na visão do Antigo Testamento. Nós temos que sobreviver, nós temos que salvar a nossa vida. Salvar a nossa vida em todos os âmbitos, salvar a nossa necessidade, né, a nossa forma de viver, que é, né, então, né, a gente tem que entender que a gente tem que fazer alguma coisa por nossa própria força humana, para a gente poder não chamar a atenção das pessoas, para a gente não ser de escândalo, da gente não ser motivo de escândalo, para a gente não. É totalmente o contrário do que Jesus ensina. Totalmente o contrário do que Jesus ensina. Totalmente, desculpa falar. Não é assim que Jesus vê. Então, enquanto eu estava ali, a divina vontade dentro de mim estava sofrendo, estava amargurada, estava. Realmente, eu não ressuscitei. Jesus dizendo, eu não ressuscitei. Né? Em todos esses que estão com as bocas fechadas, todos esses que estão lacrados, né? Não ressuscitei, não tem ressurreição, não tem fé de verdade, né? Estão usando a sua própria força. Mas só que sempre tem duas formas de ver. Tem a forma bonitinha que você vê, da forma bonitinha que é pintado, que você pensa, não, é prudência, tá certo, a gente tem que se proteger. A igreja realmente, ela é a primeira que, né, sempre é do lado mais fraco, que acaba, né, vindo a acusação do governo. Na hora que eles quiserem culpar alguém, eles vão querer realmente culpar a igreja, as igrejas, que elas são culpadas de fazer aglomeração, então as doenças vieram das igrejas. Gente, é humano. Isso é humano. Isso é humano. A vontade humana. É ela que faz esse tipo de coisa, é ela que pensa dessa forma. E ela é muito convincente. O jeito que a vontade humana pensa é muito convincente. É muito, muito interessante. É algo muito legal de se acreditar nela. Ela não vem para ser se vestir de uma mocreia. Ela se veste com uma boazinha, uma correta, né? Ela se veste desse jeito. Então, por isso que a gente dá muita atenção para ela. Muita. E Deus não consegue penetrar nesse muro. Não consegue, porque ela é muito, muito convincente. Mas é muito, muito, muito convincente. E o espiritual e o sobrenatural não tem vez. Não entra. Sério. Vocês acreditam que Deus consegue perder para uma coisa?
que Deus tem um inimigo terrível, terrível, que ele consegue perder, é por causa da liberdade da pessoa. É uma coisa que ele não vai, como a gente já sabe, estuprar a vontade humana, da liberdade das pessoas. Ele não vai, ele vai deixar, ele vai, ter que deixar, ter que olhar com pena, com dó, né? E vai castigar. Vai castigar e vai continuar castigando, vai continuar castigando. Então, quando ele fala que os inimigos da igreja são os próprios filhos da igreja, é real. Ninguém vai concordar comigo. Não vai, porque a maioria das pessoas não sabe pensar como a vontade divina pensa. Mas eu tenho que falar o que a vontade divina pensa. Eu ouço ela. É quem eu mais ouço. Eu só ouço a vontade divina. E aí, por eu ouvir ela, né? E aí os outros só ouviam a vontade humana, a maioria ouvia a vontade humana, eu vou ser um contraste. Eu vou ser o escândalo. E eu não tenho medo de ser o escândalo. Eu não tenho medo de ser o contraste. Não tenho medo. Não posso ter. Tenho que continuar firme. Mas é o que está acontecendo. Então, é difícil fazer as pessoas acreditar nisso. Se eu chegar num padre hoje e falar com meu padre que não é a vontade de Deus isso, ele vai falar ridícula. Quem é você para dizer isso? Nós somos muito mais inteligentes do que você. Então, nós ouvimos Jesus mais do que você. Nós somos padres, nós temos o sacramento da ordem. Então, como você pode dizer que nós não estamos sendo iluminados pelo Espírito Santo com essa decisão que nós tomamos? Como você pode dizer se nós temos o sacramento da ordem sobre nós? O que nós falamos é a ordem. O que nós falamos deve ser obedecido. Tem que ser vivido. A gente obedece. Não vou falar que eu vou desrespeitar. Não vou desrespeitar. Não vou desrespeitar. Não vou falar para as pessoas, arranquem a máscara que o padre está errado. Não vou fazer isso. Mas eu vou fazer o que a vontade divina me pedir. Né? Agora, na catequese, deu ordem. Não pode dar catequese sem máscara. Então, eu vou de máscara. E eu sou obediente. Mas a missa deixou opcional, facultativo. Falou, quem quiser, vai sem. Então, eu vou sem. Porque é facultativo. E é essa a mensagem que, que a divina vontade me dá. Né? De dar exemplo, de dar testemunho da verdade, de dar testemunho de fé. Se alguém perguntar por que você não está usando máscara, você fala por quê? Porque você confia em Deus. Fala a verdade. Minha filha, é necessário que venha de vez em quando, para descansar, para me fazer aliviar, né? Então, e sem me dar tempo para lhe dizer nada, ele foge. Ela não consegue dizer nada para ele, ele foge. Agora, esta manhã, encontrando-me em meu habitual estado, e demorando ele em vir, eu pensava entre mim, o que teria sido de mim nessas privações do meu doce Jesus se não fosse pela santa divina vontade? Quem me daria vida, força, ajuda? Ó santo querer divino, em ti me encerro, em ti me abandono, em ti descanso. Eu digo a mesma coisa. Diante dessa situação no mundo, quem nos daria vida se não fosse a divina vontade? Eu falei para minha mãe ontem, eu estava indo com ela no parque, ontem à tarde, e eu falei para ela assim, mãe, se eu não tivesse a divina vontade na minha vida, eu acho que eu não sei não, o que seria de mim? Olha para minha vida. Contei para ela a minha vida, contei tudo. Eu não ia aguentar. Eu ia me revoltar diante de tudo que eu estou vivendo, diante de tudo que eu passei na igreja, de tantas coisas que eu passo. Eu já teria me revoltado, já teria largado tudo. Nem casado eu estaria mais. Se não fosse a divina vontade. Porque o mundo está privado da luz.
E a divina vontade é a luz desse tempo. É a divina vontade. E eu já vi padres falarem para mim que já gostariam de desanimar também, desistir de tudo. Eu já vi padre falando que estava quase desistindo de tudo. E uma mensagem da divina vontade que eu mandei fez a pessoa acordar e falar, não, vou tentar de novo e vou continuar. Porque a divina vontade é que dá essa força, né? Que dá esse ânimo, essa força, essa ajuda nesse momento. Ó Santo querido divino, em ti me encerro, em ti me abandono, em ti eu descanso, todos nós. Todos me fogem, até o sofrimento, e também o próprio Jesus me parecia que não sabia mais estar sem mim. Ele também me foge, ele que falava que não sabia estar sem mim também me foge. Só tu, divina vontade, não foge. Ó querer santo, rogo-te que quando vires que as minhas fracas forças não podem mais, mostra-me o meu doce Jesus que se esconde de mim, e que tu possuis ele. Ó querer santo, te adoro, te beijo, te agradeço, mas não seja cruel comigo. E enquanto assim pensava e rezava, senti-me investida de uma luz puríssima. Tá vendo? É luz. A divina vontade é luz. E o querer santo, revelando-me a Jesus, me disse: minha filha, a alma sem a minha vontade teria sido como a terra, se não tivesse nem céu, nem estrelas, nem sol, nem lua. A terra por si só não é outra coisa que precipícios, montanhas, águas, trevas. Se a terra não tivesse um céu, um sol acima dela para iluminar ao homem o caminho, para lhe fazer conhecer os diversos perigos que a terra contém. Imagina se não tivesse a divina vontade, gente. A gente se guiar por essa vontade humana que parece tão bonitinha, mas que é tão trevas. Que parece que é tão correta, mas é tão nojenta. É tão trevas, tão trevas, tão trevas. É tão fora, né, da dimensão do que Deus quer, daquilo que Deus deseja, daquilo que Deus espera de nós. Ela é totalmente contrária. A vontade humana é totalmente o inverso do que Deus gostaria. Então ele fala, a alma sem a minha vontade teria sido como a terra, se não tivesse nem céu, nem estrelas, nem sol, nem lua. A terra por si só não é outra coisa que precipícios, montanhas, águas, trevas. Aí você me pergunta, Aline, mas a maioria do povo está vivendo a vontade humana. A maioria do povo está vivendo a vontade humana. Não está, nem todos. Não é assim, a vontade humana ela está intermediando, ela fica intermediária entre a vontade divina e a vontade né? Ela não vê a vontade divina plenamente, totalmente, mas ela vê a vontade divina se impor através, né, de situações. Então, a divina vontade, ela está nesse momento em tudo, em todo lugar. Ela ainda rege o mundo. Não é que ela não está no mundo, ela está no mundo. Ela está regendo a vida de todas as pessoas, mesmo com elas vivendo na vontade humana delas. Mas ela está. Então, por exemplo, uma situação dessa que a gente está vendo, mesmo, né, eles estando nessa realidade de usar máscara, por exemplo, a divina vontade, ela sabe que não é isso que ela gostaria, mas só que daí ela vai e mantém essa circunstância, né? Mantém isso. E através mandando castigos, situações de castigos, mandando situações de castigos para cada pessoa, né? E está regendo a vida de cada pessoa de um jeito ou de outro. Essas pessoas, de um jeito ou de outro, estão espiando os seus pecados, estão espiando a sua infidelidade, as suas ofensas, né? E tendo filhos da divina vontade na terra, a gente mantém a terra com a divina vontade viva, reinante na terra. Mas ela fica velada, as pessoas não estão vendo o que ela está fazendo, entendeu? Então a divina vontade está na terra, ela sempre esteve, nunca se retirou da terra, ela nunca ficou sem. Mas só que a alma que fica sem a vontade de Deus, ela fica nas trevas mesmo, essa aqui, né, que ela se abandona totalmente, que ela assim fica desesperada, que ela só vê assim, não consegue ver luz nunca, porque a divina vontade é luz. Mas só que tem gente que
por causa de ouvir uma palavra de Jesus aqui, uma palavra de Jesus ali, uma verdade, um valor, né, que o pai e a mãe fala, aquilo que a gente falou, que várias coisas Deus permite, né? Deus deixou muitas coisas, deixou o pai e a mãe, deixou a comparação entre o mau caminho e o bom caminho. Então Deus mostra a luz de várias formas para todas as pessoas. E tem momentos que elas acabam se submetendo à vontade de Deus, né? Na vida de quem vive na santidade humana, né? Não é bem santidade, mas ela vive fazendo a vontade de Deus e fazendo a vontade humana misturado. Ela fica entre lá e cá, né? Fica num caminho estranho lá, uma falsa santidade, né? Tem a pessoa que é a santidade humana mesmo, que é complicado explicar para vocês, que tem uma falsa santidade em que a pessoa ela aceita algumas coisas que acontecem que ela não pode mudar. Ela aceita as circunstâncias como Deus permite. E ela sabe que tem que se resignar, que tem uma coisa tem hora que ela não tem que fazer. Mas ela fica chateada. Ela fica chateada por ter que se resignar. Por ter que calar a boca e não poder fazer nada. E a divina vontade mantém muitas pessoas assim na Terra. Então essas pessoas, se elas ficam sem a vontade divina, elas não se resignam, aí é perigoso. Porque essa pessoa que não se resigna, ela fica assim, ela não pode forçar a natureza dos outros, mas ela fica dentro dela remoendo raiva, remoendo vingança, remoendo ódio, remoendo culpa, remoendo um monte de coisa. E aí vira uma depressão, vira um transtorno de pânico, vira, né, coisas e doenças horrorosas na pessoa, que ela vai, né, que vai aparecendo câncer e várias outras coisas que vão surgindo, em que a divina vontade vai permitindo para poder espiar essa vontade humana da pessoa, que a pessoa, ela, mal ou bem, ela se resigna, né? Ela aguenta, ela suporta, mas ela fica com aquele sentimento da vontade humana dentro dela, corroendo ela, que ela não gostaria que fosse a vida dela daquele jeito. E todo aquele rancor, toda aquela raiva, todos aqueles sentimentos negativos, toda aquela, sabe, de engolir seco, de ter que engolir, né, as coisas, vai fazendo com que a pessoa vai ficando doente. E aí acaba desenvolvendo doenças dentro da pessoa. Então, e aí a divina vontade, ela acaba permitindo que essas doenças sejam meios expiatórios que a pessoa oferta e pode expiar pecados, né? Esses mesmos pecados que ela comete com a vontade dela. Tem pessoas que vivem na santidade humana, que é a pessoa que está na santidade humana, que ela, ora, faz a sua vontade e entende do seu jeito as coisas, e ora, ela ouve a palavra de Deus e entende a versão divina. E aí ela fala, não, eu acho que é vontade de Deus isso. É melhor assim. Ela acaba admitindo que é melhor assim. E aí ela vai aceitando a vontade de Deus como aconteceu e agradece a Deus. Mas tem horas que ela já não questiona, que ela já questiona. Então uma hora ela está na vontade de Deus, outra hora ela está na vontade dela, né? E às vezes ela interpreta com a vontade dela a vontade de Deus, entendeu? Ela fala que, isso aí é porque eu rezei, é porque eu pedi, é porque eu tô rezando o rosário, então por isso que aconteceu desse jeito e tem um para quê. Tudo bem, mas ela toma para ela, né, o que a divina vontade está fazendo. Então é bem complexo explicar tudo com detalhes, mas eu tô tentando. E quem vive na divina vontade é isso que ele falou, né? É uma pessoa que ela tem luz o tempo todo. O tempo todo ela tem luz, tudo vem de Deus. Ela agradece o tempo todo, ela reconhece que vem tudo por ordem de Deus, que Deus sabe o que está fazendo, e que ela ouve o que Deus está falando, né? Entende como que Deus quer que ela interprete tudo isso, como ela veja isso tudo. Então, tem que entender, né, a diferença, é muita diferença. Aí ele fala que a alma que vive sem a vontade divina é como uma terra se não tivesse o céu. Imagina a terra se não tiver céu, não tem luz, não tem equilíbrio, né? Porque a lua é ela que controla, né, as marés, né? Ela controla as marés. As estrelas têm também algum controle sobre a terra, né, as estrelas. E o sol também tem muita, né, que mantém viva a terra praticamente, é o sol.
Então, se não tivesse céu, não teria sol, não teria lua, não teria estrelas, não teria, né, muitas coisas, né? Então, a alma sem a minha vontade teria sido como uma terra que não, se ela não tivesse nem céu, nem estrelas, nem sol, nem lua. A terra sozinha por si só não é outra coisa que precipícios, montanhas, águas e trevas. Se a terra não tivesse um céu, um sol acima dela para iluminar ao homem o caminho para lhe fazer conhecer os diversos perigos que a terra contém. O homem iria ao encontro, agora de precipitar-se, agora de afogar-se, etc. Mas o céu lhe está em cima, especialmente o sol, o qual, em sua linguagem muda, diz ao homem: Olha, eu não tenho olhos, nem mãos, nem pés, mas eu sou a luz do teu olho. Olha só como que Deus comunica através do céu. Como que o céu, né, é uma presença que relaciona-se plenamente com a ação divina. Né? Como que pode, né? Como que Deus é tão perfeito? Hoje mesmo eu estava falando para minha mãe. Eu falei, mãe, Jesus fica mostrando as coisas para mim e eu fico encantada. Aí eu mostrei o céu para ela, estava lindo o céu. Eu falei, mãe, olha para o céu, que coisa mais linda que o céu está hoje. Não parece uma pintura? Não parece que a gente está dentro de uma pintura, de uma paisagem pintada num quadro? E que nós somos uma paisagem pintada no quadro, mas somos vivos? Né? Aí Jesus fica falando essas coisas para mim, né? Como que ele fez tudo bonito, como que ele faz uma obra tão perfeita e ainda, né, nos dá vida, nos deu a vida para a gente viver dentro dessa obra perfeita, que é o planeta que ele construiu para nós, né? Que é uma obra-prima dele, somos nós vivos, andando na paisagem que ele criou, né? E aí eu falando para ela, eu fico encantada com o que Jesus conta para mim, mãe. Por isso que eu tenho muita coisa para contar na escola da Divina Vontade, lá no YouTube. A senhora fica besta com o tempo que eu fico fazendo vídeo, contando tanta coisa, mas é porque Jesus fala comigo o dia inteirinho. O tempo todo ele fica me apontando coisas. E não tem como falar que sou eu que invento essas coisas, mãe, porque eu não sei falar essas coisas para mim mesma, eu não sei. Eu não tenho essa cabeça. Eu não tenho essa sabedoria toda. Essas coisas, de repente, do nada, começa Deus a falar comigo dentro de mim. E mostrando, me apontando. Olha para isso, Aline. Olha para aquilo, Aline. Tá vendo aquilo? Olha, aquilo é assim, 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 assim. Olha agora para isso. Mãe, é impossível eu falar para a senhora que é eu que tenho essa sabedoria. Não tenho essa capacidade. E tentando explicar para ela que Deus mora dentro da gente. Hoje eu falei bastante sobre isso. Eu acho que ajudou ela, porque ela tomou a decisão de ir embora. Não porque eu quero que a minha mãe vá embora, não é isso. Para mim, tanto faz ela ficar aqui como ela ir embora. Porque eu quero o bem dela, eu quero que ela se volte para si própria, né? Morar dentro dela mesma. Ela, né, queira, né, ficar dentro dela mesma e não querer ficar fora, né? Naquela coisa de olhar para fora, sabe? Eu quero que ela volte para dentro dela e a alma dela comece a interagir com a fonte da vida, que é Jesus. E é isso que eu quero, que eu sonhei para ela, que eu sonho, eu quero a ressurreição da minha mãe. E ela ter ido embora é um sinal de ressurreição para ela. E eu falei para ela assim, mãe, Jesus, ele nos criou, no livro do céu está escrito, o nome do livro do céu foi Jesus que batizou o nome do livro do céu para Luísa. O nome do livro do céu chama O Livro do Céu. O Livro do Céu. E ele está falando do céu aqui, ó. O Livro do Céu. O retorno do homem à ordem e ao propósito ao qual ele foi criado por Deus. E aí o que é a volta do homem à ordem, do ser humano à ordem, né, da criatura à ordem e ao propósito para o qual ela foi criada por Deus? Aí eu fui falando, na hora que eu estava indo para a missa, eu fui falando para ela, mãe, nós somos uma morada. Deus, ele quer a gente vivendo dentro de nós, junto com ele. E nós temos que deixar Jesus tranquilo dentro de nós. Não deixar que os nossos pensamentos, nossa falta de fé, nossas dúvidas, né, qualquer coisa atrapalhe Jesus. Quando ele está dentro da gente, ele não gosta de ficar num ambiente pesado, num ambiente com pensamentos grosseiros lá dentro, sentimentos ruins. Eu falei muito com ela esses dias, ontem também falei muito sobre o pensamento de dentro da pessoa, que o pecado está dentro da pessoa, que é de dentro que saem as coisas, sabe? Falei muito disso para ela, falei até exemplos dos meus tios. Mostrei para ela assim, ó, um dos meus tios, que é seu irmão, você conhece ele não tem maldade nenhuma. Você vê que ele não tem maldade, né? Ele é viciado em droga, mas ele não tem maldade. Quando ele conversa, não sai lixo da boca dele.
E assim, e aí eu falei para ela, a maioria dos pecados, né, é como um iceberg, é 1% só que sai para fora. O pecado mora mais dentro de nós. 99% acontece a raiva dentro da pessoa, os sentimentos dentro da pessoa, todos os sentimentos ruins ficam dentro da pessoa. Só sai para fora, mãe, 1% só. Transborda para fora, né? E o que a gente vê fora é nada perto do que tem dentro. A pessoa por dentro é um monstro. E quando ela demonstra sair para alguma coisa para fora é que a gente assusta com o comportamento da pessoa, o pecado da maldade que ela faz. Então, se a senhora vê, a senhora tem 2 irmãos. Um é inocente, você vê que não tem maldade nele. Não sai nenhuma maldade dele. Porque dentro dele não tem maldade. Ele só simplesmente está um infeliz, que está numa situação que tá viciado, né? Perdeu um pouco a noção da vida, perdeu um pouco, né? Ele era uma pessoa boa, ele tinha um propósito antes, agora não tem um propósito mais, tá sozinho, a mulher dele morreu, ele perdeu um pouco o sentido da vida e acabou se deixando levar pelo vício. Então hoje é uma pessoa que, como assim, Deus olha como uma pessoa que de repente não tem mais o raciocínio normal, não tem mais um raciocínio normal. Ele não tem um raciocínio normal. A gente vê que ele não fala coisa com coisa, que ele não tem, assim, sabe, intenção de fazer o que ele faz. Ele é complexo explicar. Mas tem um outro irmão dela que mora no mesmo lugar, é maldoso. É maldoso demais as vinganças que ele faz. Meu Deus, as coisas que ele faz, minha mãe fica besta. Ela nem acredita que ele tem capacidade de fazer tanta maldade. Tanta maldade com o próprio irmão que mora ali. Maldade com as irmãs, né, com elas mesmas. Minha mãe fica horrorizada quando ela conta, né? Ela fica horrorizada, que ela não entende de onde que vem tanto ódio, de onde vem tanta raiva, de onde vem tanta, sabe? E aí ela fala assim que ele sempre foi assim. Uma pessoa que é luxo, que tem, como que é o nome? Pessoa que quanto mais tem, mais quer ter. E que fica achando que todo mundo é ladrão, que todo mundo rouba ele. E, nossa, ela falou assim que é insuportável. E aí eu falei, tá vendo, mãe, como é de dentro pra fora que sai o pecado? As pessoas guardam dentro de si. Então, Deus não consegue viver numa pessoa que tem pecado, mãe. Se a pessoa tiver pecado, Deus não fica lá dentro, ele não consegue. Se ele ficar, ele fica escondido lá no fundo, no fundo, no fundo, no fundo. Mas ele falou que quando a pessoa, se ela receber ele na Eucaristia, a pessoa que está no pecado, se recebe ele na Eucaristia, ele só fica até a hóstia se consumir. Alguns minutos, até a hóstia se consumir. Depois que a hóstia se consumiu no estômago, Jesus some. Ele volta lá pro tabernáculo do sacrário lá. E lá ele fica. Mas só que na alma que vive na divina vontade, eu falei para ela, essa alma, ela não tem mais vontade humana, não tem mais maldade, ela só pensa em Deus, ela só fica pensando em Deus, ela se cala. Ela cala os seus pensamentos dela própria, a estima própria, a vontade própria, o amor próprio, ela cala tudo. Então Jesus fica livre dentro dessa pessoa para pedir para ela, para pedir dela o que quiser, o que ele quiser. Então o que ele quer é uma alma que não tenha nenhum pensamento agressivo, nenhum pensamento ruim com os outros, que seja uma pessoa que fica ouvindo ele o dia inteirinho, trocando os seus pensamentos pelos pensamentos dele, ouvindo ele. Então, por que todo dia eu me alimento de Jesus? Por que todo dia eu tenho que ler conteúdos divinos? Porque eu fico o dia inteiro alimentando a minha alma para ter o que conversar com Jesus. E aí Jesus e eu ficamos ocupados conversando o dia inteiro. E ele fica tranquilo. Na hora que ele não quer conversar, ele dorme lá dentro do meu coração e eu fico ruminando a conversa que nós tivemos. Fico conversando comigo mesma coisas boas, coisas santas. E aí eu contei tudo isso pra ela. E eu acho que isso foi entrando dentro do coraçãozinho dela. Ela começou a pensar, nossa, eu não quero mais esse pensamento ruim. Ela começou a lutar contra os pensamentos negativos, né? Querendo que Jesus fique dentro dela. E eu falei pra ela, falei assim, Jesus falou que a senhora quer mais saúde do que ele. E que a senhora tem que mudar. A senhora tem que querer ele primeiro e depois a saúde. Faz o contrário. Queira Jesus primeiro, se alimente dele primeiro, e depois a senhora vai ver que a saúde vai vir em consequência. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Então, se a senhora buscar Jesus primeiro, depois, e tentação a senhora vai passar. Como Jesus passou algumas tentações. Ele passou tentação, que o demônio falou para ele assim, isso, falou aquilo.
adorarás o Senhor teu Deus. Aí ele usava a palavra de Deus. A senhora tem que ter a palavra de Deus na ponta da língua para lutar contra a tentação. Né? Aí eu fui conversando com ela como lutar com a tentação dos pensamentos negativos, das coisas que vêm e tal. E aí depois agora ela falou que queria ir embora, queria voltar para casa dela e tentar, né, sobreviver lá. E então eu fiquei feliz, eu não vou me opor nunca, né? Eu falei para ela, mãe, eu quero o que a senhora quer, que se a senhora sentir que tá na hora de fazer, vai fazer. A doença só vai embora quando a senhora assumir que essa doença vai embora. A senhora decidir que ela vai embora. E ela vai, né? Então a senhora toma conta, né? Faz a sua parte e deixa Deus fazer a dele. E assim as coisas vão acontecer. Mas só que se ficar meio chateada em algum momento, tem que entender que isso faz parte da vida. Eu falei pra ela, não existe uma pessoa que tenha saúde mental que não fique em algum momento triste com alguma coisa. Eu falei pra ela, mãe, eu sempre tô alguma coisa me deixa triste. Nossa, direto, mas são coisas que não são minhas mais. Eu fico triste com coisas que Jesus me conta. Jesus me mostra coisas. Ele fala, olha, Aline, lá, ó, que coisa triste, olha aqui. Olha aquela outra situação lá, Aline, ó. E eu fico muito triste, mãe. Você não tem noção como eu fico triste, mas eu fico tão desanimada, fico brava, né? Com várias circunstâncias, eu quero chamar a atenção das pessoas, quero brigar com as pessoas, sabe? Para poder reparar Jesus. Quero falar para as pessoas, não faz isso, meu irmão. Não faz isso, não. Mas só que eu não posso fazer. Eu tenho que esperar a oportunidade. Tenho que esperar Jesus me dar a oportunidade. Aí o lugar onde eu vou falar, eu falo lá nos vídeos. Na hora que Jesus me dá a oportunidade. Não é também em qualquer hora. É na hora que ele me manda o trecho que tem a ver. E daí eu vou falar, eu vou contar o que eu, né, eu vou lembrar do que ele me falou. Porque é tanta coisa que Jesus fala comigo, que daí eu não lembro de falar logo que eu chego lá e começo a soltar tudo. Não, eu vou falar na hora que vem um trecho do livro do céu ou algum conteúdo que vai, né, me puxar a minha boca para falar, a minha memória, né, para falar. Então assim a gente vai. Então é isso que é interessante, né? Que a gente tem que entender que viver nessa vontade divina é uma coisa totalmente diferente de viver sem a vontade divina, né? Deixa eu atender o telefone aqui, peraí. Oi. Oi. Alô? Deixa eu ver aqui. Não sei o que aconteceu. Eu atendi, mas não falou nada. Meu irmão tava ligando pra mim. Meu irmão que levou minha mãe tava ligando pra mim. Agora eu não sei o que é, não. Então vamos lá. Qualquer coisa. Ele tá gravando áudio aqui. O que será? Ai, Jesus. Deixa eu só ouvir o que é. Peraí, gente. Ah, tá, tudo bem. Ela levou minha chave. Ele vai trazer minha chave. Tá bom. Minha filha, a alma então sem minha vontade teria sido como a terra, se não tivesse nem céu, nem estrelas, nem sol, nem lua. A terra por si só, né, seria um nada, né? E seria uma coisa estranha, né? Então, assim, o que acontece? Os outros planetas que tem no sistema solar, vocês veem que eles não têm nada, não tem vida naqueles planetas, quase não tem nada. Ou são secos, né? Normalmente a maioria deles não tem água, são secos. E aí a nossa Terra, ela tem uma atmosfera azul, totalmente diferente dos outros países. Tem uma atmosfera dos outros planetas, desculpa.
né? Você vê que quando eles tiram fotos dos outros planetas, são totalmente diferentes da Terra. Ela tem uma atmosfera azul, né? Em volta, que é o céu, né? Que é o céu que nós vemos, né? Que essa atmosfera é azul e é nada mais que o efeito da água que tem na Terra, que não tem em outros planetas, que gera a vida, a água que Deus separou da Terra, porque a água do planeta às vezes fica dentro, né? Dentro, misturada com a Terra. E aí aqui no nosso planeta Deus separou os dois elementos, separou na criação a água da terra, o elemento sólido do elemento líquido. Então foi um processo que Deus fez para poder produzir a terra para nós, para deixar a terra, né, criada para a nossa sobrevivência, para o homem. Então nos outros planetas pode até ter água, mas a água fica escondida, né, fica misturada, né, no elemento ali. Aqui não, aqui se vê a água separada e colocada num lugar fixo. O que faz a água ficar no local fixo? A lua. A lua que faz isso. Entenderam? Então Deus ele criou a lua e colocou a lua para poder fazer isso no céu. Então você vê que ela foi pensada, né, para fazer. E a lua representa Nossa Senhora. Então, se a gente for ver na mística Cidade de Deus, que a Terra, que o homem e o ser humano foi criado baseado em Maria e Jesus, em Jesus e Maria, então a gente vai entender que a Terra, ela também mostra a criação, nosso planeta, o Sol e a Lua representa Jesus e Maria, né? Que mantém também a vida na Terra. Jesus e Maria é o que mantém a nossa vida. Jesus e Maria. Sem Maria, Jesus não existiria. Ela é importante, vocês têm que entender. Sem ela, Jesus não existiria. Se ela não existisse, ele não existiria. Jesus humano, aqui na Terra, pra gente, entendeu? Então, assim, é muito importante entender. Mas quem é o mais importante? Quem é o maior, que ilumina, que dá vida, tal, né? Que faz tudo acontecer? É o Sol, que é a verdade, que ilumina a verdade. A lua, ela é uma lua que pega reflexo do sol, né? Pega o reflexo do sol. Mas ela é um elemento importantíssimo para nós, como corredentora. Então, assim, ela é o exemplo de pessoa, né? O exemplo de pessoa terminada, né? De um ser vivo terminado. Ela foi o protótipo original de um ser 100% ser humano, sem a conexão com o divino, né, como Jesus. É diferente, Nossa Senhora é 100% criatura, 100% criatura, né, criada para poder Deus ser morada nela. Elas são o primeiro tabernáculo divino, Nossa Senhora. Então, a gente tem que dimensionar essas duas realidades. Então, sempre quando eu vejo a lua, é como se eu estivesse vendo Nossa Senhora. Não que eu idolatro a lua, não porque eu idolatro Nossa Senhora, não porque eu ajoelho diante da lua, porque eu ajoelho diante de Nossa Senhora, nada a ver. Não me ajoelho diante do sol, também não, né? Mas quando eu vejo, na hora eu lembro do sol como um sol divino, Jesus Cristo. A lua, quando eu vejo, eu já lembro de Nossa Senhora na hora. Já lembro dela na hora, né? Então, por causa que é para lembrar que realmente tem uma figuração dos dois nesses elementos. Então, e a água, o que traz a água? A água é a fecundidade, né? E a Nossa Senhora, ela é a fecundidade. Dela é que veio Jesus, né? Foi do sangue dela que Jesus nasceu, né? O elemento das gotinhas de sangue de Nossa Senhora, que Jesus veio. Então, assim, é muito importante entender essa figuração, né, que Deus está usando aqui para a gente entender, né, essa presença da divina vontade, da ação divina, da ação de Deus, né, na criatura, na criação. Então, ele dando esse exemplo a gente. A alma sem a minha vontade teria sido como a terra se não tivesse nem céu, nem estrelas, nem sol, nem lua. A terra por si só não seria outra coisa que precipícios, montanhas, águas, trevas, se a terra não tivesse um céu, um sol acima dela para iluminar ao homem.
o caminho para lhe fazer conhecido os diversos perigos que a terra contém. O homem iria ao encontro agora de precipitar-se ou de afogar-se, etc. Mas o céu lhe está em cima, especialmente o sol, o qual, em sua linguagem muda, diz ao homem: olha, eu não tenho olhos, eu não tenho mãos, nem pés, mas sou a luz do teu olho, a ação da tua mão, a passagem do teu pé. E quando devo iluminar outras regiões, deixo-te o brilho das estrelas e a claridade da lua para continuar o meu ofício. Agora, tendo dado ao homem o céu para o bem da natureza, também a alma, sendo esta mais nobre, dei-lhe o céu da minha vontade. Porque também a alma contém precipícios dentro dela, alturas e barrancos, quais são as paixões, as virtudes e as tendências dela, naturais, e outras coisas. Agora, se a alma se tirar de debaixo do céu de minha vontade, não fará outra coisa que precipitar-se de culpa em culpa. Então, o que seria esse céu da vontade divina? As verdades. A ação divina, da vida de Deus, né? Da ação de Deus, a ação de Deus, a ação a ação de Deus, a obra de Deus, o trabalhar de Deus, a presença de Deus. Mas como que a gente vê a presença de Deus? Através das verdades. Porque ele conta uma história, ele conta a sua história, ele escreve o seu mandamento, ele se comunica com a ideia. Quando não é só lido, não é só a ideia lida, tá? Não é só a comunicação lida que a gente lê no livro do céu, não. Eu não acabei de falar que Jesus fala comigo o dia inteiro. Então ele está dentro de mim. E ele conversa comigo, eu não preciso de ler nada. Ele conversa comigo. Adão tinha alguma coisa escrita na época de Adão? Não. Era só Adão e Jesus. Né? Jesus que estava morando dentro dele. O verbo é o Pai, Filho e Espírito Santo morando dentro dele. E comunicando com ele. Do jeito como eu me comunico com Deus, Adão também se comunicava com Deus. Do jeito que Deus comunica comigo, né? Deus comunicava com Adão e Eva. Entenderam? A gente volta à ordem primordial da criação. Quando Deus criou o ser humano, ele criou a gente nessa circunstância de poder ouvir a Deus e falar com Deus o dia inteirinho. Mas só que para quem não tem ainda essa dimensão de facilidade de se comunicar com Deus, não tem essa comunhão conectada de fusão das duas vontades plenamente, aí tem as verdades do livro do céu que vem ajudar para você poder começar esse processo de acreditar, né? De ter uma referência de onde você está pegando esse conteúdo para acreditar. E a partir do momento que você vai mergulhando, você vai uma hora chegar nesse momento, que você vai estar ouvindo e conversando com Deus dentro de você, na sua alma. Ela não vai ser mais amordaçada, né? Sua alma não vai ser mais amordaçada. A sua alma vai ter vida verdadeira e atuante, né, com Jesus. Dando morada a Jesus, aonde ele vai viver e ser verdadeira morada em você, né? Porque também a alma contém precipícios, alturas e barrancos, quais são as paixões, as virtudes, as tendências e outras coisas. Aí você vê, a terra está embaixo, em volta está o céu. Nós estamos no nosso corpo, né? A nossa alma está dentro do nosso corpo, né? E aí em volta desse corpo tem a ação sobrenatural. A ação sobrenatural que está ao redor, né? Que está ali, ao redor de nós. A terra, ela tem vida porque ao redor dela tem esse céu. Nós temos vida porque ao redor de nós, em toda a nossa dimensão, temos Deus. Temos Deus. Temos a ação da divina vontade. A vida, né? Que é Deus, a vida que Deus nos doou. Porque também a alma contém precipícios, alturas, barrancos, quais são as paixões, virtudes, tendências e outras coisas. Agora, se a alma se tirar debaixo do céu da minha vontade, não fará outra coisa que precipitar-se de culpa em culpa, as paixões a afogarão e as alturas das virtudes se trocarão em abismos. Agora, é aquilo que eu falei, sair da vontade divina é muito difícil. Porque a divina vontade está até no inferno.
É muito difícil sair da vontade divina. Até lá no inferno ela está, né? Através da justiça. Então não tem como. Tem como a terra sair do céu? O céu sair da terra? Tem como a terra ligar, apertar um botão, assim, alguém apertar um botão e o céu sumir? Não tem. Nós também não temos um botão onde a gente aperta e a vontade divina some. Não tem. Entendeu? Então a gente sempre vai ter a vontade divina regendo a nossa vida. Então você tá respirando, a vontade divina está mantendo você respirar. A mesma coisa, o céu, a terra, ela não tem como se desligar do céu. A terra não tem como se desligar do céu. Entenderam? Então a gente também não tem como se desligar da divina vontade. Ela também está o tempo todo. Então, o único problema é que a gente não tem que... é muito complexo explicar isso. Me ajuda, Jesus. O problema é que ele fala que a alma sem a minha vontade, mas não existe alma sem a vontade de Deus. Não tem alma que não esteja sob o domínio e soberania da vontade de Deus. Não existe pedaço da terra que não tenha céu regendo naquele lugar. Mas aí a pessoa, ela pode, né, sabendo que tem esse céu, né, a pessoa sabendo que tem esse céu da vontade divina, e ela é diferente da terra, porque a terra não tem razão, a terra não tem raciocínio, mas o homem tem. Então aí que mora a diferença. E o homem pode escolher. A terra não tem como escolher, mas o homem tem. E o homem, ao escolher, ele pode escolher ver tudo distorcido. Totalmente distorcido da verdade. Entendeu? Deixa eu pedir pra minha filha pegar a chave. Ô Vinícius, pega a chave aí pro seu tio. Pega logo lá, não pode demorar não. A minha mãe levou a chave. A mãe levou a chavinha. Pega lá, Vinícius, rápido. Então vamos lá, gente. Então eu estava explicando. O homem tem a liberdade. Aí o homem pode, né, não tem como fugir plenamente, porque vai continuar vivo, né? Se suicidar-se, não vai adiantar. Então, como que a pessoa sai da divina vontade? De verdade não sai, porque ela continua viva. Mas só que daí a vontade divina não consegue iluminar a vida dessa pessoa, não consegue deixar essa pessoa feliz. Essa pessoa fica com raiva, essa pessoa se apega às suas paixões, se apega às suas tendências maléficas. Ela começa, né, se precipitar de culpa, em culpa. Se afoga com as suas paixões. Ela se ocupa, se distrai nesse mundo, sendo inimiga de Deus, através do pecado. Entenderam? É o jeito que ela vai contra Deus. Ela se opõe a Deus plenamente, né? E chamando para si castigos, que daí Deus vai permitir castigos para ela. E aí ela vai ficando cada vez mais revoltada ainda com Deus, né? E aí ele fala que a alma, se a alma se tirar debaixo do céu da minha vontade, ela vai ficar no inferno da divina vontade. O inferno da justiça, que vai acontecer já em vida, porque ela já vai começar a experimentar o inferno aqui, né? Pelas escolhas que ela está fazendo da sua vontade humana, né? E a justiça vai começar a castigar ela aqui em vida. Então ela vai se precipitar de culpa em culpa, as paixões afogarão ela, as alturas das virtudes se trocarão em abismos, assim como na terra sem o céu estaria tudo em desordem e infecundo, assim a alma sem a minha vontade. Então ela vai estar em desordem e infecunda. Ela vai estar vivendo, mas ela vai estar em desordem e infecunda. A terra ficaria sem céu, mas continuaria vivo, mas em desordem e infecundo. A alma, como ela tem a vontade, o livre-arbítrio,
né? A terra não fica em desordem infecunda. Você vê que a terra nunca fica em desordem e infecunda. Dificilmente. Ah, mas aonde que é aquele lugar que tem deserto? E não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, né? Então, às vezes Deus permite algumas coisas na terra para a gente poder ter elemento para meditação. Vocês sabem disso, né? Mas tá tudo em ordem. Tá tudo dentro da ordem. Sim, se você perceber, um lugar que era deserto, de repente floresce, né? Deus faz florescer. E um lugar que não era deserto, começa a ser deserto. Isso é coisa de Deus, coisa da vontade divina, né? Que usa a natureza para nos ensinar coisas, para nos mostrar realidades espirituais nela. A natureza sempre nos serve o tempo todo para nos revelar Deus. Ela está aqui para nos comunicar Deus. E um deserto nos comunica muitas coisas. Então, se Deus permite um local deserto e a gente vai e visita esse lugar deserto, e a gente vê esse lugar deserto estranho, que não, né, onde só tem areia, alguma coisa nos comunica ali, né? A gente medita, a gente consegue ver, né, e pensar. Tudo serve para o ser humano. Tudo que a Terra tem, nada, né, é sem sentido. Tudo tem um princípio dentro da vontade de Deus para nos ensinar nessa escola da vida em que nós estamos na Terra. Então tem sempre alguma dimensão de ensinamento, né? Então a gente tem que sempre buscar entender o que Deus quer ensinar, né? A Terra é perfeita. A criação que Deus criou não tem defeito nenhum, porque ela está em total conformidade com a vontade de Deus. É nós que somos seres humanos com razão e que nós nos revoltamos. Nós nos revoltamos contra as realidades, e a partir do momento que nós nos revoltamos e não nos resignamos com as coisas, né, da vontade divina que ela permite, nós vamos arrumando confusão. Confusão e confusão. E as confusões vão virando desordem e muitos outros problemas. Muitos outros problemas. Então é isso. Vamos pro próximo. Deixa eu ver que horas são aqui. Tá. Então, volume 11 também, 91, 24 de abril de 1915. Como o que Jesus sofreu na coroa de espinhos é incompreensível à mente criada. Muito mais dolorosos que aqueles espinhos cravaram-se em sua mente todos os maus pensamentos das criaturas. Encontrando-me no meu habitual estado, estava pensando quanto sofreu o bendito Jesus ao ser coroado de espinhos. E Jesus, fazendo-se ver, me disse: minha filha, as dores que eu sofri são incompreensíveis à mente humana, mas muito mais dolorosas que aqueles espinhos cravaram-se em minha mente todos os pensamentos maus das criaturas. De modo que de todos esses pensamentos das criaturas nenhum me escapava. Todos os senti em mim, assim que não só senti os espinhos, mas também o horror das culpas que aqueles espinhos cravavam em mim. Então procurei ver o amado vivo Jesus e vi a sua santíssima cabeça circundada com uma coroa de espinhos que lhe saía de dentro. Todos os pensamentos das criaturas. Então a coroa de espinhos saía de dentro da cabeça de Jesus. Meu Deus, que loucura! Já pensou sair de dentro da cabeça de Jesus? Imagina, a coroa está saindo de dentro da cabeça dele. Meu Deus, que loucura é essa? Todos os pensamentos das criaturas estavam em Jesus, e de Jesus passavam a elas e delas a Jesus, e nele ficavam como concatenados juntos. Ó, como Jesus sofria! Depois acrescentou: minha filha, só as almas que vivem em minha vontade podem dar-me verdadeiras reparações e adoçar-me esses espinhos tão pungentes, tão fortes, né, tão doloridos. Porque vivendo elas em minha vontade se encontra em todas as partes. Olha lá, minha vontade que se encontra em todas as partes. E elas, encontrando-se em mim e em todos, descem nas criaturas e sobem a mim. E me trazem todas as reparações e me adoçam. E fazem mudar nas mentes as trevas em luz. Como que nós, filhos da divina vontade, vamos fazer para poder reparar Jesus? Esses vídeos que nós estamos produzindo. Ou nas pessoas que nos são trazidas.
pessoas que nos são trazidas por Jesus e que nós ajudamos essas pessoas, né, a sair das trevas, a mudar os maus pensamentos, igual eu fiz com a minha mãe.